Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem vos fala é o Bispo Regis Rodrigues. Eu quero trazer e compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que possa dar força, dar graça e também alertar, né? É importante nós sabermos que o nosso Deus, Ele está acima de tudo, né? Nós somos como pequeninos diante desse Deus tão maravilhoso, tão glorioso que Ele é. Mesmo diante de situações adversas, porém Ele está sempre conosco, né? Em todos os momentos nós temos que ser gratos a Ele pela salvação, pela vida eterna, por aquilo que Ele tem nos concedido, né? E pela nossa saúde, e que Ele a cada dia está conosco. Basta nós olharmos, vermos e crermos, se apegar somente a Ele, que é o mais importante e a prioridade na nossa vida. Eu quero trazer uma palavra para vocês aqui, que se encontra aqui no livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, profeta messiânico, 42, versículo 8, apenas um versículo, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Tome posse aí dessa palavra. Nós sabemos que Deus é um só, né? Tem vários deuses, mas existe um só. E é isso que eu quero falar um pouco. Duas coisas aqui. Importante. Sobre um Deus, a glória dele, né? São duas coisas que nós devemos entender sobre o nosso Deus. Que ele é o único, né? E segundo, que não tem outro além dele, né? Isaías aqui escreve e deixa bem claro que existe um Deus só a quem nós devemos dar toda a honra e toda a glória. E bem explicado que diz que ele não dá a sua glória a outro. Glória significa honra, ou a sua honra a outro. Mas nos dias que vivemos, muitas pessoas não entendem e dividem a glória de Deus com o filho, com a esposa, com o marido, né? Eles sempre colocam a prioridade a uma outra pessoa. E não é dessa forma que nós devemos agir com o nosso Deus, né? Porque ele criou tudo. Ele fez o homem, fez a mulher. Enfim. Então, quando há uma divisão entre Deus e outra pessoa, já sai fora do querer do nosso Deus, porque nós temos que entender, ou você tem que entender, que quem trouxe a salvação para nós, através de Cristo, foi o próprio Deus, né? Então, um dos mandamentos, amarás o Senhor teu Deus
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todo o teu coração. São os primeiros mandamentos, né? Os primeiros. Então, quando a pessoa divide a sua glória com outro, já começa a situação a se complicar. Então, por isso que diz, eu sou o Senhor, quer dizer, ele está dizendo que ele é o Senhor. Está aqui escrito. Este é o meu nome, quer dizer, este é o nome dele, Deus grande, Deus tremendo, Deus todo-poderoso. A minha glória, pois, a outro não darei. Ele não vai dar a glória dele, a honra dele para outra. Nós vemos um exemplo quando aquele anjo de luz, estrela da alva, chamado aí pelas pessoas de Lúcifer, biblicamente não menciona o nome dele de Lúcifer, mas muitos mencionam por aí. Então, nós vamos aqui sobre esse anjo, esse querubim que era formoso, quis ser semelhante ao Altíssimo, semelhante. Isso fala em Ezequiel, enfim, Isaías também fala um pouco sobre isso. Então, quis ser semelhante ao Altíssimo, ele foi expulso do teu estado de anjo, né? Então, você vê que era um anjo de confiança, um querubim de confiança, formoso. Então você vê por aí que o próprio Deus não divide a sua glória com outra pessoa. Então Deus é Deus. Deus está acima de nós todos, né? E nem dá louvor, olha, nem o meu louvor às imagens. Então, se você faz uma pessoa como ídolo, ela se torna uma imagem. Imagem não é somente as de pedra, de barro, enfim, de madeira, mas também um semelhante, semelhante, ou seja, um homem, ou um ser humano, uma mulher, enfim. Então, quando passa a pessoa tirar um foco de Deus e adorar ou fazer uma menção a outra pessoa, Deus não fica de acordo com isso. Eu dou exemplo nessa política que teve aí de um ex-presidente que o povo colocou ele como um mito, né? Enfim, tinha tudo para que esse ex-presidente viesse a se reeleger, né? Mas Deus não permitiu. Por quê? Porque a idolatria era tão grande a este ser humano que até hoje ainda tem, até depois da perca da eleição, até ainda tem alguns que ficam ainda com esperança sobre este homem, né? Ser humano. Então fizeram aí de uma idolatria, crentes, pastores, igrejas, né? Deus não se agradou de forma alguma. Profetas que profetizaram que ia ganhar, aquela coisa toda, eu já sentia no meu coração que não ia ganhar, apesar que não cheguei a votar nem nenhum nem de outro, né? Política tem, mas eu não sou muito favorável que esses pastores e essas pessoas tragam essa politicagem para dentro das igrejas, dentro do altar, né? Eu não sou favorável, né, a isso. Enfim, acabou perdendo a eleição, né? Porque os próprios homens que se diziam de Deus, profetas de Deus, o colocaram como uma prioridade acima de Deus, né? E ele mesmo também teve a permissão de chegar à presidência, porém não fez aquilo que Deus pediu para fazer, apesar de não ter nenhuma crença religiosa definida ele, né? Não tem nenhuma crença religiosa definida. Acredita em Deus, enfim, mas não segue os parâmetros bíblicos, né? Então, Deus permitiu que outro entrasse no lugar dele. Entendeu? Outro que, odiado
por muitos também, e foi acusado de outras coisas, enfim, corrupção, enfim, mas Deus permitiu, porque Deus coloca quem Ele quiser no poder, né? Então, a Igreja de Cristo, que serve uma lição para vocês, pastores, líderes, que insistem ainda nessa situação, né? Deus não permite que a sua glória seja dividida a outro, né? E foi o que aconteceu. Então, seja nessa situação, estou dando um exemplo, nesta palavra também sobre isso, mas em todos os aspectos, né? Tem mulher que põe o seu marido em primeiro lugar, está dividindo a glória de Deus com outro. Então, Deus não aceita isso. Vamos abrir os olhos e servir somente a esse Deus, né? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele que tem que ser adorado, Ele que tem que ser louvado. E não dá louvor às imagens esculpidas, como muitos também fazem, pau de pedra de barro, mas dá glória a este Rei, a este Deus maravilhoso, a esse Deus que está acima de todas as coisas. Devemos louvá-lo, honrá-lo, né? Então você que está aí, adore a Ele, entregue a sua vida a Ele, através de Cristo Jesus, e sirvam, seja um membro de Cristo, da Igreja de Cristo, né? E adore a Ele a todos os momentos. Esta é a palavra que eu deixo para você, de alerta, que devemos adorar somente a Deus. Deus abençoe abundantemente a sua vida, sua família, e lutamos pela nossa salvação todos os dias. Deus alcance o teu lar agora, Deus alcance a tua vida. Amém? E você que sente o desejo de ajudar essa obra aqui, ajude esta obra, a Igreja de Deus Colônia da Paz. Dá uma ajuda. Deus vai te recompensar cada dia. O Pix é 104 745 708 35. Deposite a sua contribuição e nos ajude a estar pregando o Evangelho. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe abundantemente a todos vocês.